Olá, alunos da Escola do Amor. Hoje nós temos alunos através da internet, da rádio e também aqui na nossa plateia. Bem-vindos todos os alunos aqui para o programa de hoje. Tudo bem? Ok, vamos ficar bem animados para o programa de hoje. Vamos ver uma classe aqui animada e eles trazem perguntas sobre relacionamentos. Nós vamos procurar hoje atingir o tema de amor e solteiros. Como que você, uma pessoa solteira, seja jovem ou já seja de uma certa idade, pode lidar com essa situação de querer encontrar a pessoa certa, mas você não sabe onde, como, dúvidas. Às vezes você olha o casamento de amigos, de parentes, até na sua própria família, do seu pai, da sua mãe, e você vê assim, poxa, mas eu não queria que o meu casamento fosse desse jeito. Se for para ser assim, é melhor nem casar. Você tem medo, dúvidas sobre qual a decisão correta para tomar sobre o relacionamento? Você fica pensando assim, talvez, qual a idade melhor para se casar? É bom casar cedo ou é bom esperar e casar mais velho, com mais idade? Você talvez pensa, devo cuidar da minha carreira primeiro ou depois ou casar e depois perseguir a minha carreira? Quais as suas dúvidas como solteiro, como solteira? Entre agora na iudtv.com. Deixe ali o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, os seus dilemas como solteiro ou solteira que você tem vivido nos dias de hoje. Envie a sua pergunta, nós vamos estar respondendo a você aqui no estúdio e dar as dicas para você que está nessa situação, como sair dela, como viver de maneira inteligente e não ficar aí solitário, reclamando ou talvez cheio de grilos na cabeça. Vamos atingir mais esse assunto hoje. Você pode também entrar na nossa página no facebook.com/Escola do Amor e pelo Twitter, The Love School TV. Vamos agora a ver esse assunto, uma matéria que nós fizemos para abordar esse tema, e nós vamos voltar comentando sobre essa matéria e já tomando perguntas da nossa plateia. Fique com a gente. Frases como, faltam homens no mercado, ou eles não querem nada sério, parecem que fazem parte do vocabulário de algumas mulheres. Olha, eu só quero saber se eu sou de fato a única pessoa na droga desse planeta que está completamente, 100% sozinha. Para solucionar esse problema, a partir de agora, você vai aprender 6 dicas para deixar a vida de solteiro de lado e assumir um compromisso sério. E a primeira é, que tal deixar a rotina de lado, ir para lugares diferentes? Pode ser que em algum desses novos ambientes você encontre o grande amor da sua vida. Eu sou Ken. Fiz faculdade com a noiva. Encontrou? Ele gosta de mim. Agora vamos com calma. Mesmo que você esteja animada com o novo affair, contenha-se. Nada de ataques histéricos. É importante ficar atenta aos sinais. Eu tô vendo vários sinais. Sinais. Eu adoro sinais. Eu quero que me fale dos sinais. Eram pequenos sinais. Na primeira vez que eu liguei, ele disse, que bom que você ligou. É um ótimo sinal. Uhum. E nada de desespero. Você tem que se valorizar. Não se esqueça, ninguém é perfeito. Não idealize os homens. Quem acredita em perfeição vive em um mundo de ilusão. Aceite-o do jeito que ele é. Seria totalmente clichê se eu te beijasse agora? Seria. Foi maravilhoso. É importante também ressaltar as suas qualidades. Seja simpática. O bom humor também ajuda bastante. Maravilha. Tô aqui com um cara que não sabe distinguir terça de quinta. Enquanto isso, essa moça deve estar conhecendo a alma gêmea dela. Olha só aquilo, tão fortuito. Derramou um drink, o que é perfeito pra ele. Cara, você tem um dom. E a nossa sexta e última dica é: não tenha medo de gostar de alguém.
porque amar significa correr risco de se machucar. I know what you'll say, oh, someone you know. E acredite, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de ser feliz. Então... Nossa. É sério? Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Ela disse sim! For once in my life, I have someone who needs me. Someone I needed so long. Pois é, nós temos esse tema aí para mais do que um programa, mas vamos ver o que a gente pode responder aqui hoje através das dúvidas, das perguntas que vocês estão enviando pela internet, os comentários e também da nossa plateia. Nós já temos aqui algumas perguntas e você que ainda não fez a sua pode entrar agora, iudtv.com ou pelo Facebook, Escola do Amor, ou pelo Twitter, The Love School TV. Cristiane. Seu comentário é da Joyce Cardoso, ela deixou lá na iudtv.com. Como lidar com a pressão das pessoas dizendo que a gente está ficando velha, que vai ficar para titia, que já passou da hora? Como lidar? Como lidar? Eu acho que você não tem que se preocupar de maneira alguma com o que as pessoas falam. Porque se você se casar ou ficar solteira, é a sua vida. E quando você se casar, vai ser também a sua escolha e a sua vida com a pessoa com quem você decidir. Então, é impossível você fechar a boca das pessoas que ficam cobrando. Vai ficar para titia, você está chegando aos 30, está chegando aos 40, está chegando não sei aonde. E você ainda não casou, não tem nenhum namorado. Essas pessoas vão sempre falar. Isso é impossível você controlar isso daí. O que você tem que fazer é se programar dentro de você para você ter essa consciência. Eu não estou correndo numa maratona, numa corrida para chegar em primeiro lugar. Eu tenho que fazer a decisão certa, a escolha certa. Então você tem que lidar com essa pressão sabendo disso. Que o que as pessoas pensam não interessa. É a sua decisão, porque depois é a sua vida. O que você vai ter que enfrentar baseado nessa decisão que você tomou. Ok? Nós temos já alguma pergunta aqui? Vai em frente. Qual o seu nome primeiro? Meu nome é Lu Eden. Lu Eden. Lu Eden. Você está em que série? Qual a sua idade? Segundo ano do ensino médio. Segundo ano, qual a sua idade? 16. 16 anos. Você já namora? Não. Ok. Então vamos lá. Qual a sua pergunta? Então, na verdade, a minha questão é assim. No início de um relacionamento, eu posso acreditar num amor à primeira vista? Acreditar no amor à primeira vista. Ok. Bom, nós vemos assim, que amor nunca pode ser à primeira vista. O que acontece à primeira vista é uma atração. Você tem uma inclinação, você vê uma pessoa e normalmente se é à primeira vista, o que você vê da pessoa à primeira vista? O que vocês veem na pessoa à primeira vista? Aparência. Aparência, né? Só. Então, pensa bem. Como você pode ter amor à primeira vista se você não conhece aquela pessoa, você só vê aquela pessoa? Então, se você gostou da pessoa à primeira vista, é por quê? É porque você gostou da aparência. Agora, a aparência pode conduzir a outras coisas mais sérias? Pode. Mas não é uma maneira confiável de você começar um relacionamento. Ok? Então, amor à primeira vista não existe. Existe atração à primeira vista. Obrigado. Ok? Aqui tem uma pergunta. Vamos lá, vamos pensando aí, se alguém tiver perguntas, pode rodar o microfone aí, a gente vai ouvir. Vamos lá. O Lucas mandou um Twitter pra gente. Bom, dizem pra gente, você é muito novo para namorar. Tenho uma dúvida então, qual a idade certa para namorar? Qual a idade certa para namorar? Bom, nós vamos, inclusive, colocar uma reportagem sobre este tema da idade certa para namorar. Porque essa é uma pergunta que muitos têm. A gente começou o programa falando, é bom casar cedo ou é bom casar tarde? Ou seja, esperar um pouco para casar. O que é melhor? E, inclusive, eu queria falar sobre o casamento meu com a Cristiane. Quando que nós nos casamos, a nossa idade, por que nós nos casamos com essa idade e qual o impacto que isso teve no nosso relacionamento. Vamos ver então essa matéria. Fica com a gente.
casamento continua fazendo parte dos planos da maioria das pessoas. No song that I could sing, but I can try for your heart. Só que decidir a hora certa para assumir um compromisso tão importante como esse não é tão simples assim. Você com 23 anos já pensa em casar ou vai deixar para mais tarde? Bem mais tarde, não tenho planos não. Encontrar a pessoa certa é fundamental, mas e a idade? Será que existe uma idade adequada para casar? Acredito que não, espero que não, porque eu tenho 25 anos, ela tem 39 e a gente vai casar quando a gente puder, quando a gente quiser casar. Por enquanto vocês nem estão pensando nisso? A gente pensa, a gente ainda não tem condições financeiras e a gente vai batalhar para isso. 12 por 8, minha nossa! Quanto mais velho, melhor. Isso funciona com o vinho, mas e com as pessoas? Você se sente hoje mais segura para casar do que se tivesse 20 anos? Ah, com certeza. E ainda assim, não muito. Porque a gente ganhou uma independência muito grande. Então, para você arrumar uma pessoa para casar que entenda essa sua nova vida, é muito difícil. A maioria não entende, não. Por isso que vai deixando para mais tarde mesmo. Claro, a gente vai procurar sempre ter uma estrutura, sempre ter condições para ter uma família junto. Áurea e Raul ainda estão organizando os presentes de casamento. Há pouco menos de um mês, os dois subiram ao altar. Eu acho que nunca me vi casando. Foi assim, uma surpresa. Acho que todas as mulheres deveriam pensar que um dia vai acontecer. Este é o segundo casamento de Raul. Para ele, a idade ajuda, mas a experiência que teve em outro relacionamento conta mais. Mais maduro, muito mais consciente, com certeza. As coisas são muito mais diferentes hoje do que era no passado, né? Antes de resolver casar, eu não tenho aquele ímpeto, né, que eu tinha no começo. Não, eu vou resolver os problemas, eu vou resolver, isso é coisa que vai melhorar. Não melhora. O casamento só vai amadurecendo o relacionamento. A idade é muito relacionada à sua maturidade, ao momento que você está vivendo com a pessoa que você escolheu. Acho que é muito do momento, não é uma regra. Com 28 anos você se sentia preparado para casar? Totalmente. Estou casado há 10 anos e tenho certeza que a escolha que eu fiz foi certa. A maturidade ela é uma condição de estar pronto a assumir responsabilidades, decisões e bancar a sua própria vida, não só financeira, né, como emocional também. Bancar algumas decisões do tipo abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras, né, a partir do momento que você está casado. Apesar das mulheres terem essa fama de amadurecerem mais rápido, não dá para dizer que elas vão estar mais prontas ou mais maduras para um casamento, né? Aí também depende de mulher para mulher, de homem para homem, de cada relacionamento, né? What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. Então, qual a idade adequada, ou melhor, ou aconselhável para poder se casar? Vamos tratar desse assunto, essa pergunta aqui. Bom, eu não sei aqui, alguém da produção talvez poderia me ajudar. Qual é a lei que dita a idade mínima aonde o casamento é possível? Se alguém da produção puder me dizer, porque eu não sei aqui no Brasil como que é essa lei. Com que idade uma pessoa pode ir no cartório e se casar? E a gente vai ver que existe uma razão para essa idade. Bom, nós não podemos dizer categoricamente um certo número. Olha, uma fórmula, com 18 anos já é bom para você casar, você já pode casar, ou com 20, ou com 23, porque eu espero que você entenda que o número não quer dizer muita coisa, porque tem gente que tem 23 anos, mas não tem condições nenhuma de se casar. Vocês concordam? Sim. Quer dizer, a pessoa precisa de quê? De uma maturidade para ela poder se casar. Casamento é uma coisa muito séria, muito, muito séria. Então, não é assim você, cheguei a tal idade, já posso me casar. O número no certificado de nascimento. Não é por aí. É mais com respeito à maturidade, à cabeça, ok?
e também com respeito às outras circunstâncias que vão ajudar no casamento. Por exemplo, a pessoa pode até ser madura. Vamos dizer que você é uma pessoa madura, tá? Você já teve muitas experiências na vida, você já não é mais criança, infantil, você tem uma maturidade. Mas você não tem um trabalho, você não tem uma profissão, você não tem condições nenhuma para oferecer à pessoa com quem você vai casar. Você, digamos assim, tem problemas sérios pessoais. Digamos que você está numa depressão profunda. Você tem situações que ainda não foram corrigidas na sua própria vida. Você vai casar-se para quê? Para trazer problemas a outra pessoa? Quer dizer, você ainda que esteja maduro ou madura na cabeça, mas as circunstâncias de vocês não conduzem a um bom casamento, as condições necessárias para um bom casamento. Está dando para seguir? Sim. Então, quer dizer, não é número, não é uma fórmula e nem somente a maturidade. Nós falávamos ontem no programa, quem aqui é aluno nascido da Escola do Amor? Quem aqui? Só? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. 4. Vocês não assistiram ontem, nós falávamos de uma jovem, hoje ela tem 33 anos, mas ela se casou com 23. E quando ela se casou, ela já assumiu 3 filhos do rapaz com quem ela se casou, de outro casamento, né, de outra relação. Então ela assumiu 3 filhos, já tinha um filho anterior antes de se casar. Então logo no casamento já tinha 4. Ela casou, primeiro dia do casamento, 4 filhos. Depois ela veio a ter mais 2 filhos com o rapaz, total de 6. Hoje, com 33 anos, o que ela faz? Ela está altamente arrependida de ter se casado com 23 anos. Quer dizer, naturalmente ela não estava preparada na cabeça e nem fez um planejamento ideal para poder saber, bom, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Ela entrou de cabeça de paixão. Ela entrou de cabeça achando assim, não, eu gosto dele, ele gosta de mim, as crianças são bonitinhas, eu adoro criança, vamos nos casar. Quer dizer, entrou sem pensar no que estava fazendo. E agora está chorando as mágoas, já depois de 10 anos de ter tomado a decisão. Estão entendendo? Então, em termos de idade, não é o número e nem somente a maturidade, mas tem uma série de outros fatores que você tem que olhar. Então, por exemplo, a Cristiane e eu. Quando a gente se casou, você tinha quantos anos? 17. 17 anos. Nova? Velha? Nova. Bem nova. Ok. Quem aqui tem 17? Você acha que vocês já estão prontas para se casar? Diga, você acha não? Por quê? Tem aqui o microfone? Por que você acha que você não está pronta para se casar? Qual é o seu nome primeiro? Maiara. Maiara, por quê? Você tem 17. Uhum. Eu acho porque eu ainda não tenho uma condição financeira, porque eu acho que tem muitos jovens ou pessoas que querem casar, mas não vê o lado também financeiro. Não que isso seja uma base para um casamento, mas é necessário. Mas se viesse um rapaz que tivesse todo o dinheiro do mundo e dissesse para você, eu quero casar com você, você já então acharia-se pronta? Não. Por que não? Porque não. Eu acho primeiro para a gente começar a namorar, casar, acho que primeiro a gente tem que pensar com a cabeça. Acho que tem que ser um jovem, uma jovem inteligente. Ver se ele tem o mesmo objetivo que eu, o mesmo sonho. Pode ser até mais novo ou mais velho, mas se não tiver uma cabeça estruturada, acho que não vale a pena todo o dinheiro do mundo. Certo, nem só o dinheiro, claro, está correto, porque não é só o dinheiro. Você pode ter casa e ter dinheiro e ter tudo e não está pronta para casar, né? Então, por exemplo, a Cristiane tinha 17, eu tinha 19 anos quando a gente se casou. De maneira geral, nós éramos bem jovens. Mais jovens do que eu aconselharia as pessoas hoje a casar. E isso de maneira geral. Claro que existem exceções. Eu creio que nós fomos uma das exceções. Por que nós fomos uma exceção? Quando eu tinha 19 anos, eu já tinha a minha vida delineada no sentido dos meus objetivos. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu já estava fazendo o que eu queria fazer. Eu já estava começando no meu trabalho. Então eu já tinha um objetivo em termos trabalho, vocação. O que eu vou fazer? Eu já estava fazendo aquele trabalho. Então, o meu futuro em termos de trabalho já estava delineado. Primeira coisa. Segunda coisa, ela tinha total apoio, eu tinha total apoio dela e concordância da parte dela com respeito a esse trabalho e o objetivo que eu tinha.
Então nós tínhamos isso também em comum. Além disso, pelo trabalho que eu faço, ser um trabalho onde eu dou conselho a outras pessoas, onde uma das coisas principais que eu preciso fazer é dar bons conselhos e praticá-los, então o próprio tipo de trabalho que eu fazia, que eu faço, me ajudou a amadurecer e a buscar a ser um bom marido para ela. Está compreendendo? Quer dizer, o tipo de trabalho que eu faço ajudou na minha maturidade, no meu casamento. Só que nem mesmo essa maturidade foi suficiente. A maturidade pelo trabalho foi suficiente para lidar com os problemas do casamento que nós viemos a ter no início. Então, por exemplo, eu não estava preparado para lidar com a necessidade de atenção da Cristiane. Eu não sabia como que o marido deveria lidar com a carência da mulher. Eu não sabia. Quando ela se manifestou carente, ela queria atenção, ela saiu da casa do pai, pensando que ela ia estar agora independente, o marido dela ia fazer todas as vontades dela, fazer tudo para ela que ela não pôde quando estava na casa dos pais. Então, o que aconteceu? Quando isso não se cumpriu para ela, ela ficou frustrada. E ela ficava reclamando, e tal. E eu não sabia lidar com aquilo, porque eu pensava, poxa, mas você sabia do meu trabalho, você sabia como eu era, que o meu trabalho consome muito meu tempo, e você fica exigindo muito do meu tempo. Aí a gente brigava, tinha discórdias por causa disso. Está entendendo? Quer dizer, mesmo com todas as condições favoráveis, não foi suficiente para prevenir os problemas no início do casamento. No caso, essa informação, os nossos alunos da escola já têm. Agora. Né? Então, se casar, somente levando em consideração a isso, eles já sabem como lidar. Por exemplo, um rapaz de 23 anos sabe que ele, se casar hoje, tem que dar atenção à mulher. Né? Agora, é a outra questão, né? São as outras coisas. Por exemplo, essa questão da carreira. Como a Jéssica era, qual o nome daquela? Letícia. Letícia, né? Ela tinha o sonho de ter uma carreira, mas ela casou, teve filhos e aquele sonho ficou frustrado. Então a pessoa ela tem que saber o que ela quer. Eu quero uma carreira antes de casar? Eu quero, o rapaz, por exemplo, ele vai casar, vai ter a responsabilidade, mas agora ele tem que cuidar da esposa. Então o dinheiro não vai ser só para ele. Ele também não vai poder ficar morando na casa da mãe. Tem que dar uma casa para a nova família. Porque amor não paga conta. Né? Você não pode chegar para o dono da casa e falar assim, estou aqui com 2 quilos de amor para pagar o aluguel. O dono da casa não vai aceitar amor como pagamento da conta. Então, não é só o amar, que é outra coisa que nós tivemos a favor. Então, nós não tínhamos que nos preocupar no início do nosso casamento com a parte financeira, porque nosso trabalho missionário nos dava condições de morar na igreja e tal. A gente sempre ficou mudando para lá e para cá, mas foi a escolha que nós fizemos. Mas era uma preocupação a menos. Eu não tinha que pagar aluguel. Está entendendo? Quer dizer, isso facilitou também. Nós tínhamos um sistema de apoio ao nosso redor muito bom. Eram os pais dela, nos apoiaram muito no sentido de aconselhamento, era um referencial muito bom. Amigos que eram influência positiva. Hoje em dia as pessoas casam e quando elas têm problemas, elas correm para os amigos e o primeiro conselho às vezes que o amigo dá é deixa ele. É ou não é verdade? Quer dizer, o sistema de apoio da pessoa é muito frágil, é muito pobre e às vezes ela então não tem como suportar as lutas do casamento. Então nós nos casamos bem jovens, sim, mas nós tínhamos um sistema de apoio muito forte. E mesmo com isso, nós tivemos problemas. Mesmo com isso. Nós tivemos que passar aí muitos anos, os primeiros 10 anos do nosso casamento foram difíceis, não foram horríveis, mas tinham momentos, tinham momentos de baixa. Entende o que eu quero dizer? Momentos de baixa, que a gente tinha... Eu tinha vontade de empurrar ela para fora e sai de perto de mim. Momentos que eu queria abraçar lá... minha querida, mas tem momentos que eu dizia, não quero nem estar perto dela. Certo? Então, por quê? Por causa dessa falta de preparação devido à nossa imaturidade. Agora, okay? Renato, e aqueles jovens que pensam assim, mas eu só quero namorar, não quero casar?
Nós vamos falar daqui a pouquinho. Temos uma pergunta, uma vídeo-pergunta. Vamos assistir agora e vamos responder. Agora você pode mandar a sua vídeo-pergunta para a Escola do Amor. Você tem uma pergunta, uma dúvida ou gostaria de um conselho do Renato e da Cris Cardoso? É muito fácil enviar a sua pergunta de qualquer lugar do mundo. Tão fácil quanto 1, 2, 3. 1. Pense na pergunta e como vai expressá-la em 1 minuto ou menos. 2. Grave você mesmo a pergunta com a webcam do seu computador. 3. Envie seu vídeo por e-mail para escoladoamor@r7.com. E aí fique ligado para a resposta. The Love School, Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Oi, Renato. Gostaria de perguntar. Comecei minha vida sexual com 15 anos. Isso é saudável? Comecei minha vida sexual com 15 anos. Isso é saudável? É a pergunta dele. O que vocês acham? Depende? Por quê? Depende por quê? Qual a sua pergunta? Isso, uma das primeiras perguntas, eu creio que não, porque ele vai estar alimentando a matéria dele, e quando você alimenta a sua matéria, ela vai querer mais daquilo. E você tem que ver se você está preparado. E aos 15 anos, se ele estender esse relacionamento sexual dele, ele vai ter que ter um compromisso com a pessoa. Só que acontece hoje, é que não você falou do outro programa, deu a maçã antes da hora. Então não é aconselhável ele ter um relacionamento no momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse assunto. Veja bem, vocês estão sendo contado uma grande mentira. Uma grande mentira aí fora, na escola, na televisão, nos filmes. Vocês estão sendo contado uma grande mentira. Que sexo é uma coisa apenas física. Essa é a maior mentira que vocês poderão ouvir a respeito do sexo. Porque a grande verdade é que sexo não é uma coisa apenas física. É um ato físico, sem dúvida, é um ato físico. Mas é só físico. Ele acaba no físico? De maneira nenhuma. Por que você vê, normalmente, as mulheres reclamando assim, quando elas têm uma noite, ela fica uma noite com o rapaz, aí o rapaz não liga no dia seguinte, ela fica reclamando. Pô, você nem me ligou. Ué, não foi só um ato físico? Não foi só uma coisa ali de momento? Por que ela esperou uma ligação do rapaz no dia seguinte? Se foi só uma coisa física. Para que a ligação? Para que a conversa no dia seguinte? A verdade é porque o sexo, ele cria uma ligação emocional entre as duas pessoas. Certo? Então há uma ligação emocional. Então quando você se entrega fisicamente para outra pessoa, você está trocando expectativas. Você está esperando algo mais daquela pessoa. E quando aquele algo mais não vem, qual é o sentimento que você tem? Solidão, o que mais? Decepção, o que mais? Frustração, fui usado, não é isso? Quer dizer, fui usado, aproveitou-se do meu corpo e acabou. Quer dizer, você se sente como aquele guardanapo que você usou para limpar a boca, jogou fora. Quer dizer, não teve nada mais do que aquilo. Agora, se é isso que você quer, então a pergunta que foi feita, se é isso que você quer, que vida sexual seja uma coisa descartável, você não tem problema nenhum de ser usada ou de usar outra pessoa e jogar fora, se você acha que o valor de uma pessoa é de um guardanapo, de usar e jogar fora, então vá em frente. Mas se você quer respeitar a si mesmo, se valorizar e a outra pessoa, então você guarda aquilo para uma pessoa especial, para o momento especial, que é o momento da entrega total, que é o casamento. Certo? Então aí está. Fisicamente, ele perguntou se é saudável. Saudável, fisicamente, depende. Você pode até ter problemas de saúde. Se você é uma pessoa que fica com outros, com muitos, então você acaba contraindo uma doença. É muito provável, há muita chance que você vai contrair uma doença. Então, nem da parte física é aconselhável que você faça isso. E eu acho também, Renato, que o pior para mim, o pior de tudo é depois. Porque essa pessoa tem tantas experiências. Quando ela tiver a pessoa que ela quer passar pro resto da vida com ela já passou por tanta coisa, aquilo ali não vai ser mais especial.
Vai ser uma coisa a mais. Porque tem isso daí também. Porque por não ser apenas uma coisa física, mas também emocional, a gente tem que lembrar que isso marca a pessoa. Então, quando você estiver lá na frente, mais tarde, quando você realmente fosse casar e tiver uma pessoa ao seu lado, então, se você tem como ponto de referência aquelas experiências que não tiveram nada a ver com amor, foram só físicas, lá atrás, então essas experiências poderão, em potencial, atingir a saúde da intimidade de vocês como casal. Quer dizer, vocês têm um ponto de referência ruim. Por exemplo, é o caso de muitas jovens que se entregaram por rapaz, quando jovem, aí tiveram más experiências, não foram agradáveis, porque, sejamos honestos, normalmente é bom para o cara, para a menina não é. Porque o cara está ali, ele quer só entrar e sair. Desculpa a expressão, mas vocês entendem, é ou não é verdade? Ele quer entrar e sair, ele quer ter o prazer dele. Então, normalmente é bom para o rapaz, para a moça não é bom. É doloroso, não é bom. Então, ela tem um ponto de referência de uma coisa que era para ser maravilhosa, negativa. Então, lá na frente, nós já atendemos muitos casais assim, aonde a mulher, ela nem mais tem interesse. Ela já é casada, mas não tem interesse na vida sexual com o marido. Por quê? Porque para ela nunca teve prazer antes mesmo do casamento. Então, fica marcado, como a Cristiane falou, lá no futuro. Você está causando um precedente, muitas vezes negativo. Ok? Então, está aí uma resposta meio longa a uma pergunta bem simples. Nós vamos responder outras perguntas, temos aqui várias perguntas para responder. Fique com a gente. Deseja rever os programas The Love School, a Escola do Amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com. Clique na aba Escola do Amor e pronto! Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, a Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Bons relacionamentos acabam mal por falta de conhecimentos. Mas agora, só não aprende quem não quer. Seja aluno assíduo da Escola do Amor, The Love School, de segunda a sábado, 3 da tarde. Qual o seu nome? Eduardo. Eduardo, qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber, em um namoro, qual o tempo certo para você noivar e depois casar? Qual o tempo de namoro e noivado para o casamento? Sim. Bom, nós vamos ver assim. Normalmente, isso é uma tendência, né? Novamente, aqui no nosso caso, nós noivamos e namoramos e noivamos e casamos em 10 meses. Repito, exceção, porque pelas razões que eu já expliquei, tá? Mas o que é o namoro? Qual o período de namoro? Para que é o período de namoro? Um dos erros muito comuns é que o jovem, às vezes, está querendo namorar por razões físicas e emocionais. Ele vê as outras pessoas, os outros amigos, colegas, tendo namorados, ficando com um, ficando com outro, então ele se sente o patinho feio, a pessoa excluída do grupo, ele não quer ficar para trás, então ele corre também para ter uma amizade só para mostrar para as outras pessoas. Isso daí é ser piolho. Entende? Isso aí é pular de cabeça em cabeça. Você está indo pela cabeça das outras pessoas. Você não está pensando no que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa porque os outros estão fazendo. Estão pressionando você a ter. Ou ridicularizando você se você não fizer. Então você tem que ser mais inteligente e não fazer, seja namoro ou qualquer outra coisa na sua vida, só porque outros estão fazendo. Vocês têm que pensar para vocês mesmos. Ok? Então o namoro não é por razões emotivas, só para você não ficar sozinho, e nem tampouco por razões físicas. O período de namoro é para quê? É para você verificar se essa pessoa que você começou a namorar, você começou a ver como uma potencial companheira para o resto da sua vida, ou companheiro para o resto da sua vida, se essa pessoa tem as características que vão te ajudar nos seus objetivos, vocês vão se ajudar um ao outro nos seus objetivos, até que os dois realmente venham decidir, olha, é isso que eu quero, vamos
nos casar, ou então não, eu vejo que não é o que a gente quer, então vamos parar de perder o tempo um do outro. Então o período de namoro é um período de descoberta, é um período de estudo um do outro, é um período de explorar as qualidades e os defeitos da outra pessoa. Certo? Então isso não é da noite para o dia que acontece. Concorda? Você não pode ter um namoro, um encontro com uma pessoa, ou 2, ou 3, ou um mês, e já saber tudo daquela pessoa. É impossível. Então você, por exemplo, nós nos casamos, mas nós não nos conhecíamos muito bem ainda. Não nos conhecíamos muito bem. Então, se uma pessoa vai se casar hoje, eu aconselharia que se você está vendo aquela pessoa semanalmente, toda semana você vê, pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana, você está em contato com aquela pessoa pelo menos 1 hora, você saiu, você passou um tempo na casa da pessoa, enfim, se vocês estão se encontrando pelo menos 2 vezes na semana, que vocês esperem pelo menos 2 anos para decidir se vão casar. Isso, novamente, repito, não é uma fórmula, mas é um conselho, uma guia, digamos assim. Tá bom? Por quê? Por 2 anos, vocês então, 1 ou 2 vezes na semana, em média, vocês já tiveram aí 100 encontros, 100 experiências, 52 semanas no mês, 104, 2 anos, não é isso? Então, vocês tiveram mais de 100 encontros ou situações em que vocês viram como que um age com o outro e como um age com situações diferentes. Vocês têm que ver isso. Como que ele é, por exemplo, com os pais? Como ele trata os pais? Isso é uma coisa que você tem que ver. Como que ela trata a mãe? Como que ele trata a mãe e os pais? Certo? É uma coisa que você tem que ver. Família. A relação que ele tem com a família, com a pessoa tem com a família. Como que a pessoa trata com dinheiro? Ou seja, como que ele é com dinheiro? Ele é um gastador, ela gosta de gastar, ela é imediatista, ela gosta das coisas aqui e agora, não quer se preocupar com amanhã. Isso daí é uma coisa que você acha legal. Você sabia, talvez você não sabia que uma das principais razões de divórcio que acontece são razões financeiras, aonde o casal não consegue entrar em acordo no que diz respeito ao uso do dinheiro. Mas quando você está namorando, às vezes você não pensa nisso. Né? Enquanto você está namorando, o rapaz, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas no nosso tempo, o rapaz pagava a conta. Hoje em dia não é mais assim. Ainda é assim? Ainda é assim. Ou divide a conta? Hoje divide a conta, tá vendo? Já está mudando, né? Então hoje divide a conta. Se bobear, ele manda você pagar a conta, né? Ou então fica contando que você comeu. Pô, pediu muita coisa, você comeu mais, você vai pagar mais agora. Quer dizer, as coisas mudam, né? Então, você tem que ver como aquela pessoa lida com o dinheiro, que é uma das coisas principais, quando vocês estão casados e vão dividir a vida 2. Vão criar galinha junto, como diz o ditado. Certo? Então, como que ele lida com o dinheiro? Como que ela lida com a família? Eu estou falando ele e ela, os dois assuntos. Como que a pessoa, o seu namorado ou namorada, lida com situações de estresse? Seu namorado é uma pessoa que normalmente perde a cabeça, é uma pessoa estourada, fica bravo com você, fica de mal, fica querendo controlar você. Se ele é assim quando namora, quando casar, você pode esperar uma algema e uma corrente, porque ele vai te amarrar no pé da cama. E vai, em outras palavras, figurativamente falando, tá entendendo? Então você tem que ver, porque os sinaizinhos que se manifestam durante o namoro, eles normalmente são multiplicados por 10 quando se casa. Então você vê uma coisinha aqui agora, você pode esperar 10 vezes mais aquilo ali durante o casamento. Então o namoro é um período de descoberta, você tem que olhar a pessoa de lupa. Entende o que eu estou falando? Lupa, você tem que pesquisar. Se fosse eu hoje em dia, se eu estivesse começando hoje a namorar, procurar uma pessoa para casar, com o entendimento que eu tenho hoje, eu ia querer até teste de DNA. Eu ia querer teste de DNA, ia querer lá ver se era o DNA dela mesmo, porque eu não ia confiar, eu ia buscar todo o pedigree, toda o histórico daquela moça. Você ainda ia casar comigo. Novamente. Estão entendendo? Você não pode entrar no relacionamento cego. Você não pode fazer assim, sabe? Sabe aquela criança que vai pular na água e
prende o nariz assim e se joga. Agora o que der e vier, tá bom. Não pode ser assim. Você não pode dar um salto no escuro. Você tem que usar a sua cabeça e não o seu coração. Não ficar pensando no meu sentimento. Mas eu gosto. Amor não segura casamento. Tá bem? Amor não segura casamento. Quem aqui os pais se separaram? Quem aqui os pais se separaram? Você acha que eles casaram por amor ou por ódio? Hã? Por que eles se separaram então? Por que o amor não salvou o casamento deles? Porque amor sozinho não segura casamento. Ok? Então você tem que usar a cabeça, você tem que pensar. Você tem que estar pensando. E o pensar é o seguinte, é analisar a vida toda daquela pessoa. Você tem que usar a cabeça. Tá certo? Então o tempo de namoro, para fechar a pergunta, é um momento de exploração, de conhecimento da pessoa, do caráter da pessoa. E aí você vê, eu estou disposto a lidar com essa pessoa, ou então não, eu não vou aguentar essa pessoa. Então, sai fora o quanto antes. Tá bom? Quer falar uma coisa? E a pergunta que eu fiz da outra vez? Pode, qual a pergunta? Não me lembro mais. Se a pessoa só quer namorar, qual a idade? Qual a idade? Ela não quer casar, não está pensando em casar agora. Ok. Então, vocês encontram essa situação? Eu não estou pensando em casamento agora, eu quero só namorar. Vocês encontram isso? Sim. Qual era a sua pergunta antes? Na realidade, eu queria só fazer uma acréscimo do que eu estava falando. Só pega o microfone, por favor, senão o pessoal não te ouve. Porque eu tive eu conheci uma pessoa e essa pessoa ela estava querendo namorar de uma vez. Eu vi ele 2 vezes, a gente se falou algumas vezes, mas... Aí não, mas já queria namorar, já queria me apresentar, já me pediu em namoro. Aí eu estranhei, realmente isso que você falou. Pô, nem me conheceu, não sabe como eu sou, como é o meu dia a dia e já quer namorar comigo. Aí não. Peraí, se eu aprendi que eu tenho que agir pela razão, então vamos parar por aqui, porque se é apresado no namoro, vai saber o que não vai ser apresado lá na frente também. Foi inteligente, tá bom, tá ligado. Então, situações de querer só namorar por namorar, não tá pensando em casar agora. Vocês veem isso na escola, entre as amigas, acontece muito? Sim. O que vocês acham a respeito? Quem tem uma opinião a respeito? Namorar só pra namorar? Então, na verdade, você novamente está falando... Então, eu tenho, não é só uma opinião, mas como também é como se fosse uma história que eu conheci, né? Tenho 2 pessoas que eu conheço, eles namoraram já, eles foram tão precipitados que eles já tiveram filho e hoje eles estão colhendo aquele fruto que eles plantaram lá atrás, né? Então, na verdade, assim, como o senhor mesmo falou, se a gente não tiver maturidade para começar, assim, né, um relacionamento e tal, eu acho que não vai dar certo. Tanto acho quanto eu vejo hoje na vida desse casal, que já não é mais um casal, né? Porque foram precipitados, Faltou planejamento. Exatamente, não, sem dúvida nenhuma, faltou um planejamento para eles começarem um relacionamento e hoje eles estão colhendo o fruto que eles plantaram lá atrás, achando naquela emoção, né? Achando, não, vamos curtir e tal. E hoje eles estão curtindo 2 filhos lá e tal, entendeu? Estão sofrendo os problemas. Os problemas, exatamente. As consequências. Pois é, o que você diz a respeito? Porque eu, na minha opinião pessoal, se eu tivesse para namorar hoje, eu ia namorar porque eu queria casar. Se eu namorar por namorar, é uma maneira de quebrar, de break my heart, de machucar meu coração desnecessário. Porque você acaba se apegando à pessoa. E a pessoa não tem aquela vontade, a intenção de ficar com você. Então, é uma maneira a mais que muitas pessoas, muitos jovens estão tendo para se desiludir, né? Cair em depressão, sabe? Eu acho que não precisa isso. Eu acho que o jovem, ninguém vai morrer se não namorar, né? Ninguém nunca morreu, né? Não. Até hoje, no Instituto Médico Legal, nunca se achou um cadáver onde lá a razão da morte não teve namorado. Ou então, já tinha 25 e nunca casou, nunca teve sexo, então morreu por falta de sexo. Nunca. Quer dizer, isso é para vocês entenderem que essa pressão que colocam sobre vocês não tem razão de ser. Não tem pressa para você ter um namorado, para você dormir, ir para a cama com alguém. Qual a pressa? Você não vai morrer se você não tiver. Certo? Então é uma coisa tão especial que você tem que se preparar para que isso seja realmente especial. E não vulgarizar uma coisa que é para você ter
aproveitar aquilo para o resto da sua vida da maneira correta, da maneira boa. Certo? Então, na opinião sua, não tem necessidade, não né? Então eu acho que a idade certa para namorar é a idade que você está pronto para entrar no compromisso. Então, se você tem 13 anos e você não vai casar logo, então eu acho que não é uma hora boa para namorar, porque você vai ficar só passando de a mão de todo mundo aí. Existem outras prioridades, né? Nós temos um casal que a gente vai colocar para vocês agora. Olha só sobre essa questão que você colocou, da falta de planejamento. Um casal, eles não são tão jovens assim, são jovens, mas não são crianças. Mas olha só o problema que eles já estão tendo por falta de planejamento. Vamos assistir o diálogo do casal no laboratório de hoje. Débora tem 36 anos e Christian 34. Ela reclama que o marido não ajuda a cuidar da filha de 6 meses. Já ele alega que nunca se recusou. O que me incomoda no nosso relacionamento ultimamente assim, nós temos uma filha que tem 6 meses hoje e muito dos cuidados dela sobram para mim, né? Não reclamando, mas assim, sou eu que levo ela na minha mãe, com quem ela passa o dia quando eu vou trabalhar, sou eu que busco ela, eu chego em casa, eu tenho que dar banho nela, eu tenho que dar a janta dela, eu tenho que trocar ela. Eu trabalho sozinho e às vezes ao longo do dia eu não consigo terminar todo o meu trabalho. E tenho que ir para casa e quando eu chego em casa eu tenho que terminar meu trabalho. E é quando que eu chego, arrumo minhas coisas, estou em casa e vou direto para o computador para acabar o que eu tenho que fazer. Porque no outro dia tem que terminar, tem que estar pronto. Às vezes eu também tenho vontade, né? Eu quando chego em casa, o meu tempo é todo dedicado a neném e todo dedicado à casa, né? Eu não consigo nem abrir mais o computador. Eu não tenho mais esse tempo, então eu vivo em função da neném e vivo em função da casa. Eu também gostaria de parar um pouquinho e ver uma notícia e ver alguma coisa na internet, ou mesmo trabalhar, porque eu também tinha o costume antes da neném nascer, de chegar em casa e ver os e-mails e adiantar as coisas para o dia seguinte no trabalho. Mas é só você me pedir. Dá para você ficar com a Carol um pouquinho? É que cansa, né? Todo dia ter que ficar pedindo. Não, me pede. Dá para você ficar com a Carol um pouquinho, que eu vou ver minhas coisas aqui? Você sabe que eu fico, eu não falo não. Eu pego e fico. Eu falo não alguma vez quando você pede? Não, mas sempre a última coisa sou eu, né? A prioridade é sempre as outras coisas. Você tem que pedir, bem. Se você não pedir, eu não vou saber se você está precisando. Eu queria que fosse a prioridade. Então, assim. Olha só, não sei se vocês estão prestando atenção, vendo a situação desse casal. A Débora está reclamando da falta de tempo para ela e a falta, supostamente, da ajuda do marido dela com a criança, o bebê de 6 meses. Então ela está dizendo, olha, antes do bebê nascer, eu podia chegar em casa, ver as notícias, abrir meu e-mail e tal. Ela está reclamando dessa falta de tempo. Quer dizer, quando a pessoa se casa e ela vai ter uma criança, vai ter um filho, ela tem que planejar a vida dela. Ela sai de manhã do trabalho, deixa a criança de 6 meses com a mãe. Volta do trabalho, pega a criança de 6 meses de volta da mãe. Aí vai para casa. Quer dizer, ela já trabalhou o dia inteiro. Está agora com uma criança de 6 meses no braço. Né? Você imagina o estresse que isso coloca na vida da mulher e do casal. E agora ela está reclamando. Então, muitas vezes as pessoas, de modo geral, especialmente os jovens, eles entram num relacionamento, se casam, e depois às vezes se casam, ou às vezes nem se casam, vão para a cama, tem um filho, fica grávida, tem um filho, uma criança, aí depois, lá na frente, vai dar conta, pô, o que eu fui fazer? Quer dizer, não usou o quê? A cabeça. Não usou o tutano, não usou o cérebro. Então, por isso os problemas ocorrem. Quando a gente está falando de casamento, de vida sentimental, a gente tem que usar a cabeça para planejar. Você tem que planejar. Essa é uma palavra que vocês têm que ter na mente, como jovens. Planejamento. Em tudo, seja da vida financeira, seja da sua educação, seja também da vida sentimental, o casamento, o futuro de vocês. Vocês têm que pensar na frente. Porque o jovem tem o problema de pensar só no agora. E aí ele toma as atitudes hoje, comete os erros hoje, aí fica pagando o resto da vida pelos erros que cometeu hoje. É isso que vocês querem? Perder a vida jovem, adulta, com um erro, por causa de um erro que vocês cometeram? Eu não creio que vocês querem desperdiçar a vida de vocês. Mas é isso que vai acontecer com vocês. Ainda que vocês estão aqui ouvindo isso, participando disso tudo aqui,
Se vocês não saírem daqui e disserem, eu vou planejar a minha vida, eu vou planejar o que eu quero, se vocês não fizerem isso, vocês vão cair vítima do coração de vocês, do sentimento de vocês. E vai aparecer um galanteador, vai aparecer um rapaz, uma moça que vai captar o seu coração, capturar o seu coração, e você vai se entregar porque você não usou a sua cabeça. Aí você vai gemer lá na frente. Talvez você vai ser uma Débora da vida aí que está agora com problema com o marido. Continuamos rolando o vídeo deles. Eu peço para você fazer alguma coisa com a neném, aí, agora eu vou jantar. Aí eu peço para você assim, dar comida para ela, agora eu vou fazer não sei o quê. Eu sinto que assim, mas eu faço. A prioridade assim, sempre é sua. E eu acho que quando a gente tem o filho, a prioridade a gente tem que fazer primeiro para o filho e depois para a gente. Muitas vezes eu estou dando a mamadeira para ela e eu também estou com fome. Eu já acho um pouco o contrário. A gente tem que estar bem para a criança estar bem também. Então, mas eu posso ficar com fome, dar a mamadeira para ela e esperar um pouquinho para comer. Deixa ela chorar um pouquinho e come você primeiro. Então você me pede, eu seguro ela, eu seguro o bebê, você vai comer. Eu nunca falei não para você. Eu já falei não alguma vez? Tem que ficar pedindo o tempo inteiro, não, mas ficar pedindo. Não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Eu queria que você percebesse algumas coisas. Não sei. Percebesse quando eu estou cansada e falo assim, dá aqui um pouquinho. Cansados os dois estão todos os dias. Então, isso aqui é uma reclamação típica que a gente ouve entre homem e mulher. A mulher, a Débora está dizendo assim, olha, eu acho que eu não tenho que pedir, eu acho que você tem que pensar um pouquinho mais em mim, você tem que perceber que eu preciso da sua ajuda. E ele está falando o quê? Olha, não tem uma bola de cristal para adivinhar que você precisa da ajuda, da minha ajuda. Isso é uma diferença típica entre o homem e a mulher. A mulher, ela quer que o homem adivinhe. Ela quer que o homem pense como a mulher pensa. A mulher é mais ligada nos detalhes. Ela vê os detalhes, ela pensa nos detalhezinhos. O homem, ele é mais desligado dos detalhes. Então, normalmente, se você quer uma coisa do homem, mulher, você tem que pedir. Você tem que falar claramente, olha, eu preciso da sua ajuda com a bebê. Ele vai entender isso daí. Agora, se você está ali passando na frente dele com a bebê assim, bufando, ó. Ele está na frente da televisão e você só passa assim esperando que ele venha se ligar, que ele precisa te ajudar com a bebê, você vai passar o tempo inteiro, ele não vai perceber isso. Por quê? Porque o homem é assim. Ele vê que você está com a bebê, para ele, você está cuidando da criança e ele vai continuar vendo o programa de televisão dele. Então, ô Débora, ele está dizendo para você, pede, porque quando você me pede, eu nunca digo não. E você fica magoada achando que você não precisa pedir. Eu digo para você, Débora, você precisa pedir porque o homem é desligado. E quando ele não está vendo ou percebendo a sua situação, não é porque ele não te ama, porque ele não se importa com você. Ele está apenas sendo homem. Homem, normalmente, é desligado. Então pede para ele, eu gostaria que você fizesse isso para mim. Pede. E não fique chateada porque você teve que pedir não. Porque o que importa é que você teve a ajuda dele, é ou não é verdade? O que importa é que ele veio lá e te ajudou. Então não importa como ele entendeu que tinha que te ajudar, mas sim que ele te deu ajuda. Então pratica isso daí. Tá bom? Vamos olhar, não sei se dá tempo, vamos olhar agora. Tem alguma pergunta mais que a gente não... Tem uma pergunta do Felipe. Vamos lá. Felipe Araújo. Ele é muito tímido e quer conhecer alguém. Como fazer isso? Ele está pedindo ajuda aos professores. Muito tímido, já conhece alguém, mas não sabe como chegar àquela pessoa. Ok, então ele vai fazer assim, vou mostrar para você, Felipe, como é que você tem que fazer. Então, você tem que chegar assim na menina e falar assim, oi, tudo bem? Eu gosto muito de você e a gente queria conversar com você. Pronto, é isso que tem que fazer. É atitude. Você é tímido e não quer chegar... Como que ela vai descobrir que você gosta dela? Não tem como. Não tem uma regra aqui, não tem uma mágica que eu posso falar para você. E vai ver que ela está esperando isso há muito tempo. Vai ver que a pessoa gosta dele. Microfone, hã? Tem o microfone? Vai ver que a pessoa gosta, né? Vai ver até que a pessoa gosta dele e também tem essa vergonha. Muitas vezes, muitas mulheres esperam mais a iniciativa do homem mesmo. Exato. E às vezes o homem não tem iniciativa, a mulher tem que ir lá também. Eu sou dessa opinião, ela não concorda. Mas você tem uma pergunta, diz aí. Uhum. No caso, eu tenho uma profissão, que é a que eu quero continuar, tenho uma vida estabilizada, mas eu só tenho 23 anos e acho difícil encontrar um rapaz
com idade compatível, que também tem uma vida estabilizada. Eu queria saber se é aconselhável começar um relacionamento e esperar ele ainda chegar nisso, ou se é melhor esperar uma pessoa que já esteja na mesma situação. Olha, não dá para dizer uma maneira ou outra. As duas avenidas podem te levar ao que você quer. Mas a mais segura é que você encontre um rapaz que já tem essa visão como você tem. Então você está estudando, que tem uma escolha de carreira, e isso é um dos preços que a mulher às vezes paga por ela colocar a carreira primeiro e esperar. Porque o que ela está fazendo? Ela está se profissionalizando, ela está aumentando o seu poder. Que não é errado. Não é errado, mas ela está aumentando o seu poder intelectual. Então, dificilmente ela vai ficar feliz ao lado de um cara que não tem, pelo menos, a mesma altura intelectual dela. E é claro, infelizmente, as estatísticas mostram que as mulheres estão indo mais para a faculdade do que os homens. Tem mais mulheres se formando do que homens, infelizmente. Então, o que você tem que fazer? Sair da faculdade e casar com um caipira? Não. Mas você tem que começar já agora, encontrar uma pessoa que pelo menos tem esse objetivo de seguir esse caminho que você também quer seguir. Porque senão você vai ficar lá na frente formado e você vai ter uma escolha limitada de pessoas, de rapazes que estão nessa altura que você vai chegar. Ok? Alguma pergunta mais? Alguém? Você tem? Por favor, passe para ela o microfone. Quanto tempo a gente tem de programa, hein? Mais 3. Ok, vamos lá. Eu queria saber se essa diferença, tanto social quanto de classe, isso interfere realmente no casamento, assim. E mais uma outra. Eu estava vendo outro programa com o Antônio Bulhões, e ele disse que no casamento, no namoro, as diferenças atraem. Mas no casamento se afloram e acaba sendo meio que desatraindo um do outro. Eu queria saber mesmo se isso realmente acontece, assim, se é realmente. Acontece. Aquilo que te atrai na pessoa inicialmente acaba sendo um problema, uma irritação lá na frente. Aí, o que a gente quer dizer? Você tem que casar com alguém que é uma fotocópia sua? Não. Você provavelmente não vai suportar alguém que é igual a você. Mas você tem que saber isso, que aquilo que hoje é uma gracinha, que legal, ele é assim, ele é assado, aquilo amanhã vai te perturbar. Aquilo vai ser um problema, que você vai ter que saber como lidar com aquilo. Eu e a Cristiane somos diferentes em muitas coisas. Mas a gente aprendeu a dançar. A gente aprendeu a fazer o ritmo do casamento para funcionar entre nós. Então aquilo que ela tem, que eu não gosto, eu respeito. E ela vice-versa comigo. Ok? Agora a sua primeira pergunta eu já esqueci. Se essa diferença de classe, de cultura também interfere ou não? Interfere, como tudo interfere no casamento. Tudo. E diferença de classe também interfere. Como eu falei no caso dela. Se ela é uma pessoa mais intelectualizada, ela vai achar difícil se submeter ou aceitar a liderança de um marido que não tem a mesma capacidade intelectual, ou o mesmo nível, não capacidade, mas o mesmo nível intelectual dela. Então isso pode causar nela uma grande frustração. Tá bom? Bom, tem mais perguntas aí, eu tenho certeza, mas a gente vai fazer esse programa outras vezes. E a gente vai responder perguntas dos solteiros, tá bom? Então nós queremos agradecer a todos vocês por estar aqui hoje. E amanhã, na Record, na Rede Record, ao meio-dia, tarefa de casa para todos os alunos da Escola do Amor, sintonizados na Rede Record ao meio-dia para o programa especial ao vivo, pela Rede Record de televisão. Todo o Brasil. Todo o Brasil e todo o mundo pela Record Internacional. Tchau, muito obrigado. Ok.